E a gente fala agora sobre o pagamento do auxílio emergencial de R$600. O governo federal voltou atrás e diz agora que não vai poder antecipar a segunda parcela do benefício que começaria a ser paga hoje. A Raquel Honorato está acompanhando esse assunto e traz as informações para a gente. Boa tarde, Raquel. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. O Ministério da Cidadania alegou que faltam recursos e que será preciso aprovar um crédito extra. Então, para hoje, era esperada a antecipação do auxílio emergencial, dessa segunda parcela do auxílio emergencial de R$600, para os cadastrados no Cadastro Único do Governo e também para os informais que se inscreveram pelo aplicativo ou pelo site. Essa decisão chegou a ser anunciada na segunda-feira, mas não vai acontecer. E ontem o Senado ainda aprovou a ampliação do auxílio emergencial para outros grupos, como, por exemplo, pais solteiros e mães adolescentes. O projeto ainda vai para a sanção presidencial, mas no caso dos pais solteiros, por exemplo, se for aprovado, pode alcançar 900 mil pais e gerar um gasto de R$1,6 bilhão a mais. A grande questão é que o Ministério da Cidadania já está alegando que até para antecipar a segunda parcela, falta dinheiro. O número de pessoas que têm direito a receber o benefício é grande, segundo o Ministério da Cidadania, e superou a expectativa. No início desse mês, o governo disse que a previsão era que o auxílio emergencial dos R$600 seria pago a 54 milhões de pessoas. Hoje, 21 dias depois, a Caixa Econômica informou que já pagou 33,2 milhões de pessoas, num total gasto de 23,5 bilhões de reais. E o número de cadastros finalizados já chegou a 45,9 milhões. Só que nem todo mundo recebeu a primeira parcela, o que pode ultrapassar o valor separado para esse primeiro pagamento. Com isso, não há verba para antecipar a segunda parcela. E pelo país, mais filas. Hoje de manhã tinha muita gente nas portas de várias agências da Caixa Econômica no Recife. O problema se repetiu em Boa Viagem, Caxangá, Encruzilhada e Olinda. Pessoas aglomeradas e muita gente sem máscaras. A Mariana, que cuida de idosos, ficou sem renda por causa da pandemia e disse que não consegue saber se o cadastro dela está valendo. O cadastro só está dando em análise. Quando abre a tela, muitas vezes fica a tela azul. Já passei o dia todo com essa tela azul sem abrir, faltando as coisas já dentro de casa. No Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, na Zona Norte, o dia também amanheceu com fila na agência da Caixa. Teve gente que madrugou para conseguir atendimento. Hoje é feriado na cidade, mas algumas agências abriram, mesmo assim. Pouco antes de começar o horário para o público, a fila dobrava a esquina. Em São Paulo, mesma situação. Filas enormes. Esta dava voltas no quarteirão. Por conta do que foi gasto até agora com o pagamento do auxílio, o governo mudou os planos. A antecipação da segunda parcela do auxílio emergencial foi anunciada na segunda-feira pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A promessa era que o pagamento começaria hoje para os inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e para quem se cadastrou pelo aplicativo ou pelo site da Caixa. Só que ontem à noite o Ministério da Cidadania disse que todas as expectativas foram superadas e tornou-se imperativo solicitar crédito suplementar para poder completar o atendimento a todos. Em outras palavras, faltou dinheiro. Na nota, o Ministério disse ainda que o recurso disponível para cada uma das 3 parcelas do auxílio é de 32,7 bilhões e que já foram transferidos 31,3 bilhões. E ainda falta avaliar cerca de 12 milhões de cadastros para a primeira parcela. O Ministério da Cidadania informou que já pediu ao Ministério da Economia mais dinheiro, mas não disse quanto. Agora a segunda parcela vai ser paga em maio. O calendário ainda vai ser divulgado. Lembrando que a lista de beneficiários pode ficar ainda maior, porque ontem o Senado aprovou o projeto que amplia as categorias que têm direito ao auxílio emergencial. Estão nessa lista, por exemplo, pescadores, agricultores, taxistas, motoristas de aplicativos e pipoqueiros ambulantes que vendem alimentos. O texto prevê ainda que mães adolescentes também tenham direito ao benefício e que os homens que criam os filhos sozinhos também possam receber o valor dobrado, ou seja, R$ 1.200.
Em nota, a Caixa Econômica Federal afirmou que está preparada para pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, mas que, claro, depende da liberação de recursos orçamentários do governo e também da liberação de um calendário de pagamento por parte do Ministério da Cidadania. Nós procuramos o Ministério da Cidadania, mas não tivemos resposta. A gente também procurou o Planalto para saber se já há alguma posição, se o presidente Jair Bolsonaro vai vetar ou sancionar esse projeto aprovado ontem pelo Senado, que amplia o auxílio emergencial para outros grupos. E a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que ainda não há definição sobre o assunto. Só para terminar, hoje tem mais pagamento do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família com NIS, o número de inscrição social com final igual a 5, e o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família segue até o dia 30 desse mês. Maju. Obrigada, Raquel.